Nesse momento, para dar início ao Fórum da Família, passo a palavra para o secretário da Família, Silvio Macedo. Boa noite a todos. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse importante evento que nós realizamos depois de alguns anos, enquanto vereador, na legislatura entre 2013 a 2020, nós tivemos a oportunidade de criar e presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. E aqui mesmo, nesse plenário, nós realizamos alguns importantes eventos, dentre eles, alguns fóruns em defesa da vida e da família. E depois, por conta da pandemia, esses eventos foram interrompidos e agora nós estamos retomando, atendendo a lei municipal que institui o decreto da lei número 2166, de 9 de novembro de 2012, que dispõe sobre instituir no calendário oficial do município de Barueri o dia do nascituro. E então, essa lei, atendendo essa lei, nós estamos organizando e realizando este fórum. Eu queria saudar a todos, desejar que sejam todos muito bem-vindos. Nós realizamos aqui, enquanto Secretaria da Família da cidade de Barueri, e eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao Antônio Moraes, que é o representante na Diocese de Osasco, da Pastoral Familiar, cumprimentar a todos os membros da Pastoral Familiar aqui presente, cumprimentar o nosso querido vereador Rafa Carvalho, Rafa Gente da Gente, que representa aqui o Legislativo, nosso anfitrião, que é também um defensor desta causa, e que amanhã será lido aqui na Câmara a moção de repúdio à ADPF 442, uma ação importante do Legislativo, representante legítimo da população, dos cidadãos da cidade de Barueri, e essa manifestação da Câmara é importante para dizer que Barueri é contra essa DPF 442, assim como a grande maioria dos brasileiros. Então, em nome da Secretaria da Família, eu queria agradecer e cumprimentar o vereador Rafa, Gente da Gente, os demais vereadores, por essa iniciativa. E também uma moção de apoio ao Congresso, que é a instituição legítima para definir, através das leis, aquilo que a sociedade brasileira entende como importante para o país. E amanhã será lida aqui, portanto, essas duas moções, uma de repúdio à DPF 442 e uma moção de apoio ao Congresso para que possa, de fato, conduzir as leis do nosso país, para que possa parar frear essa usurpação de atribuição, onde o Supremo, infelizmente, quer fazer, às vezes, do Legislativo. Cada instituição tem o seu papel, e para que um país, uma nação funcione bem, é preciso que as instituições caminhem de forma harmônica e independente. Não é verdade? Então, eu queria saudar também aqui os demais membros da mesa, o vereador Álvaro Abílio, da cidade de Barueri, de Carapicuíba, perdão, que também é um defensor dessa causa, liderou lá na Câmara Municipal também a votação dessas duas moções, uma de repúdio e outra de apoio ao Congresso, já passou. Parabéns pelo trabalho lá na Câmara Municipal de Carapicuíba, e feliz com a sua presença aqui. A doutora Vera, membro da comissão diocesana, é isso? A Cássia, perdão, Cássia,
membro da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e da Família, e parabenizá-la pelo belíssimo trabalho na Diocese, nessa coordenação, articulando ações importantes. A Elaine, que é membro da frente da Comissão Arquidiocesana de São Paulo, que tem também feito um trabalho importantíssimo e hoje aqui vai deixar um depoimento importante para todos nós. E a nossa palestrante, a doutora Carla Dorgan, é isso? Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite e trazer a sua experiência aqui para a cidade de Barueri. Então, nós vamos dar início ao nosso fórum. Além das pessoas citadas aqui, nós gostaríamos de registrar as presenças da Márcia Hashimoto, presidente do Rotary Club Satélite Mulheres em Ação. Muito bem, uma grande parceira da nossa secretaria, parabenizá-la também pelo trabalho. Os demais já foram citados. Ao longo do evento, nós vamos citar as demais autoridades presentes. Bem, eu gostaria de pedir licença para apresentar rapidamente um vídeo resumindo os trabalhos da Secretaria da Família. A cidade de Barueri, através do governo Rubens Furlan, criou a Secretaria da Família em 2021, com o foco em fortalecimento de vínculo. E eu acho que tem muito a ver com o tema, Antônio, porque uma criança, geralmente, ela é concebida dentro de um núcleo familiar. E quanto mais essa família está fortalecida com os vínculos familiares, mais chance tem dessa criança vir a esse mundo dentro de uma família bem organizada, bem estruturada e ser uma grande pessoa na nossa sociedade. Então, o nosso empenho é nesse sentido, de fortalecer vínculo familiar, para que a primeira comunidade social, que é a família, ela possa ser cada vez mais forte e assim nós termos uma sociedade forte. E nós vamos apresentar um vídeo com as principais ações da Secretaria da Família, para que vocês possam entender um pouco melhor qual que é o papel da Secretaria. A técnica está com o vídeo pronto? Por favor. Família forte é sociedade forte. E a Secretaria da Família de Barueri cuida do nosso bem mais precioso através do fortalecimento das relações familiares, que ajudam as famílias através da cooperação mútua, incentivo ao diálogo, capacitação e acolhimento. Tem como principal objetivo fortalecer vínculos e laços familiares e também o desenvolvimento familiar por meio de políticas públicas eficientes. A família é o primeiro espaço social de um indivíduo, antes mesmo de frequentar uma escola ou conhecer seu papel de cidadão. Nosso trabalho é direcionado por meio de políticas públicas e diretrizes focadas no desenvolvimento familiar e defesa da vida. Confira alguns trabalhos da Secretaria da Família. O Programa Famílias Fortes. O Programa Famílias Fortes visa fortalecer vínculos familiares e desenvolver habilidades sociais. Orientar pais e responsáveis a disciplinar e orientar seus filhos de forma eficaz. Orientar os jovens sobre como compreender e valorizar seus pais. Como lidar com o estresse e pressão dos amigos. O programa já atendeu mais de 200 famílias em diversos bairros da cidade. O programa é desenvolvido por meio de 7 encontros semanais com os responsáveis, pais e filhos. Acolhimento psicossocial. Equipe técnica formada por assistentes sociais e psicólogos para acolhimento individual ou familiar, atendendo procuras espontâneas, demandas advindas do programa Famílias Fortes, políticas sobre drogas e encaminhados da rede, além de visitas domiciliares quando necessário. Projeto Cuidando de Quem Cuida. Tem como público-alvo os cuidadores de pessoas com deficiência, idosos com enfermidades ou acamados, sejam eles profissionais de saúde ou domésticos. O objetivo do projeto é oferecer a essas pessoas um espaço de acolhimento, apoio e proteção, para compartilhar vivências e sentimentos, promover práticas de autocuidados para a sua saúde física, mental e social. Prevenção, tratamento e pós-tratamento.
Trabalho inovador de prevenção e tratamento para dependentes químicos atua na prevenção quanto ao uso de álcool e outras drogas, através de palestras e ações educativas. Orientação às famílias dos dependentes químicos, realizados periodicamente através do programa Busque Ajuda Cefam. Juventude. Através da Coordenadoria da Juventude, centenas de jovens têm acesso à aprendizagem técnica, profissionalizante e desenvolvimento físico e mental, além de acolhimento psicológico, cursos de danças e muito mais. Parque da Maturidade. Focado no cuidado de nossos idosos, que são nossas preciosidades, sendo o maior complexo da América Latina, oferecendo inúmeras opções, aulas interativas, passeios, eventos e muito mais para os maiores de 60 anos. Justiça Restaurativa. Em parceria com o Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri, os Círculos de Construção de Paz têm papel preponderante na prevenção e solução de conflitos no seio familiar e na sociedade. Programas de penas e medidas alternativas. Colabora para a ressocialização e reinserção ao mercado de trabalho dos egressos do sistema prisional. Parcerias e projetos. A Secretaria da Família desenvolve parceria para a realização de seus programas com diversas entidades. Ações temáticas. Semana de Valorização da Família, realizada em agosto. Semana de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas, realizada em junho. Setembro Amarelo, com entidades e secretarias parceiras. Semana Municipal da Juventude, realizada em agosto. Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria da Mulher. Secretaria da Família de Barueri. Cuidar do nosso bem mais precioso. Obrigado. Pequeno resumo do trabalho realizado nesses últimos 2 anos e meio. A Secretaria foi premiada no dia 8 de dezembro de 2022. Nós estivemos em Brasília recebendo o prêmio Município, selo Município Amigo da Família, um prêmio entregue aos municípios que comprovadamente, através de relatórios, desenvolveram ações de fortalecimento de vínculo familiar. E nós estamos felizes com tudo o que foi realizado até aqui. Essa ação desse fórum é uma parceria, como eu disse, entre a Secretaria da Família, a Diocese de Osasco e a Pastoral Familiar. Eu gostaria agora de passar a palavra ao vereador Rafa, para que deixasse uma breve mensagem, ele que é o nosso anfitrião, agradecendo, vereador, a essa casa por receber mais uma vez a cada um de nós aqui para esse evento, essa casa que é a Casa do Povo. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito feliz por poder estar aqui participando desse fórum. Quero cumprimentar o nosso grande amigo, secretário Silvio Macedo. Tive a honra de legislar com ele nessa casa, um homem com os princípios voltados para o bem-estar da família, os princípios da palavra de Deus, e isso faz com que a gente aprenda mais. Então, é sempre uma honra ver o trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido na Secretaria da Família. Eu acho que foi uma ótima escolha que o nosso prefeito Rubens Furlan fez de colocá-lo como secretário. Não tinha pessoa melhor para ser o secretário dessa pasta tão importante que tem sido exemplo para muitos municípios. Eles vêm aqui para conhecer a estrutura que é levado às famílias da nossa cidade e eles ficam impactados com o trabalho e com toda a estrutura que é feita através das vossas mãos. Então, é algo muito maravilhoso. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, que Deus nos dê sabedoria para conduzir nosso mandato. Aprendi muito com Vossa Excelência. E nós somos defensores da família, nós somos defensores da vida, e é uma pauta que gera muitas discussões, porque nós estamos perdendo alguns princípios da família, e graças a Deus, hoje, Barueri sai na frente por combater muitas práticas que a gente acompanha no dia a dia, aí, que as pessoas acabam querendo destruir. Mas vocês aí, com a pauta aqui da casa, com a pauta da secretaria e outras pessoas que têm se dedicado a isso com muita excelência, não têm deixado avançar algumas pautas que é preocupante para o nosso país, e sem sombra de dúvida nós não podemos deixar isso acontecer, e é o que nós vamos fazer aqui enquanto nós estivermos no mandato e quando nós tivermos a preocupação
com o próximo. Então, quero agradecer a todos vocês. É uma honra, em nome do nosso presidente Toninho Furlan, recebê-lo aqui nessa casa, toda essa mesa aqui. Sem sombra de dúvida, vai ser um sucesso. Obrigado, vereador Rafa. Foi membro da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família junto conosco, mais alguns vereadores, e foi muito importante a vossa contribuição, como tem sido nesse mandato. Muito obrigado. Devolvo a palavra agora para o Ricardo, para que possa anunciar os próximos palestrantes. Muito obrigado, secretário Silvio Macedo. Vamos dar sequência aqui ao nosso Fórum pela Vida, uma homenagem ao Dia do Nascituro. Eu gostaria de pedir a técnica para reproduzir o próximo vídeo, por gentileza. Boa noite a todos. Esse silêncio que gerou esse vídeo, essa perfeição que é a criação da vida, é isso que nós estamos discutindo na noite de hoje. Esse fórum é especialmente para que a gente entenda a importância
de todos nós aqui presentes. A importância de ser redes sociais, qual é a forma que nós podemos chegar e falar. No nosso país, não. E nós temos esse poder. A mensagem, antes de eu passar aqui para a doutora, apresentar mais dados científicos, o que for, que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade. E que quando nós estivermos olhando nas redes sociais, qualquer matéria sobre a defesa da vida, que a gente possa lembrar desses 3 minutos, da perfeição de Deus que somos nós. Que nós não temos o direito de mexer, independente de quantos dias, não é semanas que eu trago aqui, dias. Quando fecundou, você já é uma vida. Vou passar para a doutora, que eu quero deixar, nós vamos ter depois os minutos para perguntas, e eu tenho certeza que vocês vão ter perguntas para falar, para fazer aqui para a gente. Doutora, a apresentação é sua. O senhor quer fazer? Acho que dá para fazer aqui. Ele funciona? A senhora quer fazer? Pode ser. Acho que dá. Mas é pior aqui? Não, você que sabe. Então dá até para passar por aqui, né? Doutora Carla Dorgman Aguilera, médica pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em emergências clínicas pela Sanar Biologia, História e Estatística. Aproveitar e cumprimentar aqui, ainda em tempo, a minha esposa e amada Alcione Macedo. Obrigado pela presença, meu amor. Membro da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora da Escada. Precisa apertar? Só falar. Tá aberto? Boa noite. Opa, boa noite. Agradeço ao senhor secretário Silvio, o Antônio pelo convite, a confiança, falar de um tema tão bonito, tão importante e tão delicado nesse momento no nosso país, né, que é a dignidade da vida e o aborto, né? A gente só está com um probleminha técnico aqui, deu uma travadinha. Eu vou tentar ir antecipando um pouquinho, porque ficou bastante tema. Eu vou tentar dar uma corrida. Até já peço desculpas antecipado aí, mas qualquer coisa vocês me dão uma freada, tá bom? Vocês falam, não, devagar. Vamos lá. O que está trazendo o Brasil a uma situação como essa, que a gente está correndo o risco de ver o aborto ser legalizado até 12 semanas de gestação pelo Supremo Tribunal? A gente sabe, tem uma pesquisa recente do Datafolha, de 2022, que fala que a maioria do povo brasileiro, 71%, são contrários ao aborto. Isso é uma pesquisa de agora. E metade desses querem que a lei fique como está, e metade querem que a lei fique mais rígida. Então, assim, esse é o nosso Brasil, esse é o nosso povo. Então, o que está acontecendo? Que o aborto está avançando, inclusive pelo judiciário, que, como o secretário bem disse, não é a via adequada, né? Não é a casa do povo. A gente vai ver que, e isso a gente percebe se entrar lá no site do STF, pegar a petição inicial, a gente vê que um pouco desse histórico de como foram sendo lançados, como que etapas, pavimentos, né, pavimentando o caminho para poder entrar com o pedido que eles estão entrando hoje, hoje não, né, já está há alguns anos entrando aí na DPF, a gente está vendo pautado, né? A gente vai acabar, então, falando principalmente de 2 pontos. O primeiro seria o desenvolvimento embrionário, né? E em que pontos esse ativismo pró-aborto, e que está entrando lá no judiciário, está questionando, está quebrando e está distorcendo a realidade, a realidade do desenvolvimento embrionário. E o outro ponto importante nessas questões também são as falácias estatísticas que estão por trás desse tema.
Em terceiro lugar, se der tempo, se vocês me permitirem, qualquer coisa vocês me sinalizam, ó, estourou, a gente fala um pouquinho do contexto mundial que está por trás disso. Senão, a gente deixa como uma coisa para pesquisar depois e dar uma estudada depois. Então, vamos lá. Na questão do desenvolvimento embrionário, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente, não precisa ter receio, não precisa ter dúvida, a vida começa na fecundação. Isso é uma coisa que é muito clara na própria biologia. Ali, naquele momento que se forma o zigoto, não é igual, o zigoto não é igual a um espermatozoide ou um óvulo, é uma nova genética, né, um novo código genético é gerado ali, um novo indivíduo que entra nesse desenvolvimento acelerado que a gente viu nesse vídeo belíssimo aqui que o Antônio colocou para a gente, e entra num desenvolvimento contínuo. Então, você vê que não tem saltos. Teve algum momento naquele vídeo que vocês perceberam, agora deu um salto, agora é uma criatura diferente. Antes não era muito bem. Não tem um ponto. Né? Você vê que é um contínuo e muito perfeito. Então, a primeira coisa que precisou quebrar para poder avançar esse tipo de ideias foi o início da vida na fecundação. E isso aconteceu na ADI 3510, em 2008. Foi também uma provocação, um caso foi levado para o judiciário, então já foi ali atrás um ativismo judicial, quando eles estavam discutindo a questão da pesquisa com células-tronco embrionárias. Mas o que isso tem a ver com aborto? Né? Para você poder liberar pesquisa, manipulação de células-tronco embrionárias, você precisa entender que ali não tem uma vida humana. Senão você está manipulando vidas humanas e descartando, jogando no lixo e fazendo o que bem entender. Então, ali, e eles falam isso, descrevem isso na própria linguagem dos que são pró-aborto, ali na petição da DPF, ali você tem uma quebra de que a vida começa na fecundação. Não na ciência, não no entendimento real da questão, mas numa formatação de uma nova tese, uma nova discussão jurídica no nosso ordenamento jurídico. Isso foi em 2008. Tá bom. Esse aqui será que funciona? Não. Tá lá de cima. Então, pode passar, vamos um pouquinho para frente. Tá, pode passar mais um. Esse eu só tinha colocado para mostrar, a gente vai entrar em cada uma dessas etapas, como foram esses passos avançando pelo judiciário. Pode passar mais um. E como essa estratégia está num contexto internacional, não é uma coisa só aqui do Brasil. E pode passar mais um. Aí são essas três partes que nós vamos falar. Então, o desenvolvimento embrionário, a parte estatística, e se der tempo, a gente fala ali do contexto mundial. Aí, o próximo. Então, a DPF 442, acho que todos vocês estão acompanhando. Né? O que está sendo pedido é a liberação, a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação em qualquer situação. Pode passar o próximo. Ali, naquela imagem, pode até voltar nessa imagem é interessante que do lado esquerdo a gente vê um bebê, um feto, de 10 para 11 semanas. Do lado direito, um de 12 semanas. Vocês veem que não tem um grande salto. Fala assim, aqui do lado não é vida humana, do lado esquerdo, do direito é vida humana. Não tem um grande salto, nem qualitativo, nem biológico, nada que possa fazer isso. Então, o que está acontecendo? Né? Próximo. Aí a gente entra nessa questão de quebrar o entendimento de início da vida na fecundação. Pode passar mais um? Que é nessa ADI 3510, lá de 2008, que foi quando liberou a manipulação, as pesquisas com células-tronco embrionárias. Então, o que aconteceu? Agora, no entendimento jurídico, pelo menos nessa contradição que entrou ali, não se entende mais que vida começa na fecundação. Então, você tem que achar um outro ponto onde que a vida humana começa. Pode passar o próximo? Esse foi o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, em que foi avançando pelo judiciário, foi a liberação de aborto em bebês anencéfalos. Vocês lembram dessa discussão também? Isso daí foi, aqui do lado esquerdo, a gente tem um desenho bem simplificado de um bebê normal, do lado direito, como seria na anencefalia. Né? A anencefalia, embriologicamente, é um termo incorreto. O correto seria mero anencefalia. Anencefalia seria ausência de encéfalo. Meroanencefalia seria uma ausência parcial de encéfalo. Isso é coisa da embriologia. Então, a anencefalia ou a meroanencefalia seria não necessariamente uma ausência completa. É como se tivesse um cérebro rudimentar. E, além disso, ali embaixo, se vocês conseguirem ver, em roxinho está o tronco cerebral, que seria um encéfalo mais primitivo. Ele está bem formado no anencéfalo. Né? É só o cérebro mais superior, o encéfalo mais superior, o cérebro que tem essa
malformação. Pode passar o próximo? Por que isso é importante? Porque na discussão do aborto por anencefalia no STF foi a ADPF 54. O que se falou, se tentou mostrar que o feto anencéfalo é um morto cerebral. Ele é o equivalente a um adulto com morte encefálica, digamos assim. E isso, na medicina, é um dos maiores absurdos que se pode imaginar. Não dá para entender como isso foi dito e acatado e levado adiante num Supremo Tribunal. Então, ali na imagem vocês estão vendo o quê? O que é a morte encefálica? Bem rapidamente, qual que é o cenário? É um paciente em UTI, entubado, então está em coma, sem ventilação espontânea, está com o ventilador mecânico, e o médico que chega lá para avaliar, ele vai avaliar os reflexos primitivos do tronco encefálico, daquela parte que estava laranjinha ali na imagem. Se esses reflexos estiverem ausentes desse encéfalo mais primitivo, aí se entende, se diagnostica com alguns outros critérios, se diagnostica uma morte cerebral, uma morte encefálica. E o que é isso? Na maioria dos estudos da morte encefálica, os pacientes eles não vivem mesmo mais do que uma semana. Por que isso acontece? Por que a gente tem hoje em dia esse evento da morte encefálica? É por causa do avanço das UTIs, é por causa do ventilador mecânico. Uma morte encefálica, você teria a ausência do drive ventilatório, você não conseguiria respirar sem máquinas. Então, se não tivesse o ventilador mecânico, essa pessoa teria uma morte por parada respiratória. Então, é como se fosse um atraso dessa morte por causa desse avanço da ventilação, mas não consegue se atrasar muito tempo. Normalmente, em uma semana, essas pessoas, de fato, acabam indo a óbito mesmo. Aí, é só voltar na verdade, não é nem o próximo, pode voltar Se a gente olhar lá naquele bebezinho da anencefalia, o que está intacto ali? É justamente o tronco cerebral. O roxinho ali. Então, esses bebês, eles não têm morte encefálica, eles não podem sequer ser comparados com morte encefálica. O tronco encefálico deles está funcionante. Então, assim, por princípio, não faz sentido. Pode passar o próximo? E mais um. Ainda assim, esse é um trecho da ADPF 54, eles falaram lá, aparece, se você ler depois o acórdão final, aparece mais de 100 vezes o termo morte encefálica. Isso, de fato, foi uma discussão forte do ponto de vista biológico, teve as questões jurídicas, né? Mas, do ponto de vista biológico, isso foi uma questão forte. Não dá para entender como. E ali está falando, a saber, o feto morto porque anencéfalo. Esse foi o entendimento. Né? Pode passar o próximo? Esse aqui é um bebezinho com anencefalia. Ele viveu 38 dias. Já começa por aí. Né? Viveu muito mais do que uma semana. Né? Isso daí não é uma morte encefálica. É uma situação trágica, é uma situação delicada, ninguém está falando que não é. Mas olha um pouquinho para o bebê. Ele está com o olhinho aberto, ele não está em coma. Ele não está com ventilador mecânico, não está entubado, ele está respirando sozinho, espontaneamente. Então, só aí a gente já vê que ele tem o tronco encefálico preservado. Pode passar o próximo? Esse é um caso que aconteceu aqui no Brasil, Vitória de Cristo, viveu 2 anos. Olha só, não está em coma, está com o olho aberto, não só aberto, como está fixando o olhar nos olhos do pai. Está reagindo, está sorrindo, não está entubada. Essa criança tem o tronco encefálico preservado. Então, assim, não tem comparação, entende? Ainda assim, pode passar o próximo, a coisa avançou. E se liberou o aborto para esses bebês. Qual foi o marco alcançado com aquela DPF 54? Que um bebê com um encéfalo mal formado não é vida humana. Então, você pode matar, não é vida humana. E aí... isso foi o segundo ponto para eles conseguirem avançar, chegar perto do que vai ser essa DPF agora 442. O terceiro e o último desses pontos foi esse habeas corpus aí, lá do Rio de Janeiro, de 2016. Não sei se vocês acompanharam esse caso, foi uma clínica de aborto que alguns profissionais, alguns abortistas foram presos, e por uma decisão monocrática, o ministro Luiz Barroso determinou que não seria criminalizável o aborto antes de 12 semanas, porque o sistema nervoso não está bem formado. Ali, olha o córtex cerebral, isso é um texto do voto do ministro. No primeiro trimestre da gestação, o córtex cerebral ainda não foi formado e, portanto, não tem potencialidade de vida fora do útero. Então, pronto, agora é um bebê que está em formação, que está desenvolvendo esse córtex cerebral, mas como ainda não está formado, ainda não é vida humana, segundo essa novidade jurídica que foi feita ali. Então, pode passar o próximo, esse foi o terceiro ponto.
para chegar nisso agora de 12 semanas. Então, se quebrou o entendimento do início da vida na fecundação, tentou se desfazer, descaracterizar a vida humana com uma malformação encefálica, e depois, com o encéfalo saudável, em desenvolvimento, enquanto não está plenamente desenvolvido, também não é considerada vida humana. Uma outra coisa, não faz sentido essa argumentação com 12 semanas, porque em 12 semanas não tem um grande marco de mudança embriológica do sistema nervoso central. Ele cita o córtex, mas o córtex é a parte mais desenvolvida do sistema do cérebro, é a massa cinzenta que a gente fala, né? As células começam a migrar para essa região, para o córtex, por volta de 9, 10 semanas, e estão migrando até 16 semanas. Então, o aborto seria até 16 semanas, quando ainda não terminou de migrar, né? Então, por que 12 semanas? Também não tem uma justificativa exata. Podemos ir lá. E isso é importante lembrar, só voltar nos países em que o aborto é liberado, a maioria, 90%, mais de 90%, o aborto é feito antes de 13 semanas. E cerca de 2/3 antes de 9 semanas. Então, se liberar aborto até 12 semanas no Brasil, legalizou o aborto. Já não tem, já está feito a situação. Não é uma condição excludente a mais. É liberar o aborto no país. Pode passar o próximo. E eles vão parar por aí? Obrigada. E eles vão parar por aí, apesar da maioria já ser no primeiro trimestre? Não, pela própria argumentação da DPF, você vê que não vai parar por aí. Eles falaram naquele próprio, o ministro colocou naquele voto ali do habeas corpus a questão de potencialidade de vida fora do útero. O que é isso? Seria a vitalidade. Pode passar o próximo? Tem alguns países que liberam aborto até que o feto seja viável, que seria mais ou menos em 24 ou 25 semanas, para que ele seja viável fora do útero. Se eu não me engano, até no estado da Califórnia também tem essa liberação. E aí a gente vê notícias como essa. No Reino Unido, um bebê nascido com 22 semanas sobreviveu. Próximo. E nos Estados Unidos, um bebê com 21 semanas, ele aqui na esquerda, extremamente prematuro, não tinha nem a fenda palpebral ainda, sobreviveu, ele com 1 ano do lado direito ali. Então, assim, essa coisa da viabilidade é uma questão de tecnologias apenas, é uma questão de desenvolvimento tecnológico nosso, né? Pode passar o próximo. E ainda poderia ir em outro, né? Essa questão da personalidade, né? Toda a arguição, toda a descrição, a argumentação da DPF 442, apesar deles pedirem a liberação do aborto até 12 semanas, eles fazem uma argumentação em relação à pessoa, atribuindo a vida humana à pessoa humana no sentido do nascimento, no sentido de pessoa jurídica. Eles falam ali que o marco, né, para ter a vida humana, para ter a sobrevida, é a personalidade jurídica, é o nascimento. Né? O nascimento é o marco para essa personalidade. E o estatuto de pessoa, você só pode reconhecer pessoa humana depois que tem um nascimento com vida. Se a gente está argumentando dessa forma, você está pavimentando, como eles fizeram com as outras ADPFs, os outros pedidos junto ao Supremo, eles estão pavimentando o caminho para pedir até 9 semanas. Até 9 meses, certo? Até o nascimento. Pode passar o próximo? E isso não é surpresa nenhuma. Nos Estados Unidos, até agora, há pouco tempo atrás, antes de reverter o Roe versus Wade, estava liberado o aborto até 9 meses de gestação. Se é difícil para a pessoa comum enxergar um aborto num bebê pequenininho, que não é um amontoado de células, o amontoado de células é um câncer, é uma coisa desordenada. Um bebezinho ali no início da formação, ele está uma ordenação absolutamente perfeita, mais perfeita do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, do que uma orquestra sinfônica e qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, aquilo não é um amontoado de células, é um ser em perfeito desenvolvimento. Mas aqui, qualquer pessoa consegue enxergar que é o assassinato de uma criança. Isso daqui é um tipo de aborto que eles chamaram, vocês já devem ter ouvido, talvez. Muitas pessoas perguntam, isso daí acontece mesmo? Né? Hoje em dia isso é proibido, mas isso ficou muitos anos acontecendo nos Estados Unidos, chamaram de aborto por nascimento parcial. O termo técnico é dilatação e evacuação intacta ou dilatação e extração, que é feito no 2º ou 3º trimestre. Então, se for 3º trimestre, se o bebê tiver com a cabecinha já encaixada, apresentação cefálica, tudo certinho para nascer, eles, inclusive, viram o bebê para a apresentação pélvica, para poder trazer ele por baixo, extrair o corpo, mantém ele dentro do canal vaginal e, com um aparelho, ele faz uma sucção do sistema nervoso central. E aí mata o bebê no canal vaginal e extrai o feto morto.
Tem uma estimativa que nos Estados Unidos, antes de ser proibido, aconteceu entre 22 e 50 mil casos desse. Então, assim, não foi pouca coisa. Pode passar o próximo? Aí a gente extrapolar um pouquinho mais, racionalidade. Não apareceu aqui nesses slides, mas nos votos também desses acórdãos, a gente vê o ministro comentando que não tem ainda, o bebê com 12 semanas não tem ainda rudimentos de personalidade, de racionalidade. Então, assim, racionalidade, de fato, quando que começa? Né? Para os educadores se perguntar, a idade da razão começa lá o quê? Com 5, 6, 7 anos? Então, pode matar a criança também? Parece um exagero, mas muitos abortistas citam Peter Sanger. Peter Sanger, ele é um bioeticista que ele defende abertamente o infanticídio. Né? Um outro ponto, a eutanásia e o suicídio assistido. Parece exagero, mas eutanásia e suicídio assistido são pautas que avançam nesses países que liberam aborto e estão relacionadas. Porque, veja, se a gente entende que se o sistema nervoso central não está íntegro, não é uma pessoa humana, não é uma vida humana, e aquele avô que teve um AVC extenso? Né? Também não é vida humana, também posso descartar. E aquela avó que tem uma demência? Também não é vida humana, também posso eutanasiar. Né? Então, isso daí abre porta para todas essas questões, sim. Próximo. Então, tá bom. Aí a gente viu principalmente esses pontos de como isso avançou, distorcendo a realidade embriológica do feto, do desenvolvimento embrionário. Vamos ver um pouquinho da parte estatística. Esse também a gente só vai ver 3 pontos. Pode passar o próximo? O primeiro, vocês já devem ter ouvido isso. Esses 3 pontos a gente escolheu porque os 3 estão citados na ADPF como premissas. Ela não é nem desenvolvida na ADPF. É assim, como no Brasil tem cerca de 1 milhão de abortos, então Então, assim, a gente já ouviu muito essa cifra, 1 milhão, 1,5 milhão de aborto provocado por ano. Isso é verdadeiro? Né? Pode passar o próximo? Pode passar algumas. Esses aí são só alguns recortes de notícia. Pode ir passando. Ele tem aí, esse é de 2008, pode passar o próximo. Aí vai ter alguns 2010, 2014 no Estadão, 1 milhão de abortos. Esse daí é um periódico universitário. Pode passar o próximo, esse último de 2018. Toda essa cifra vem desse estudo do Instituto Alan Guttmacher, de 1991. O que foi isso? Esse estudo é um instituto americano que fez um estudo de alguns países da América Latina, Brasil, Colômbia, Chile, e eles queriam estimar o número de abortos. O que eles fizeram? De fato, o número de abortos que a gente tem descritos, notificados no SUS, está subnotificado, porque é um crime. Então, eles pegaram o número de internações por aborto e calcularam vezes um fator, vezes 3, vezes 5 e vezes 7. E esse é o trecho em que eles explicam por que eles escolhem esse fator. A parte vermelha ali em cima e de baixo é o fator 5 e 7. Lá em cima ele fala, se estima que 20% dos abortos no Brasil exigem internação, então é o fator 5. O de baixo, 1 a cada 7 abortos induzidos requer internação, então você pega o número de internação e multiplica por 7. E ali no meio ele fala, então isso é o que um pesquisador experiente estimou. Ou mais lá em cima, isso é o que o ministro do Estado de São Paulo da época estimou. Quer dizer, não tem um estudo, não tem um cálculo, não tem uma pesquisa. Isso foi assim, ele pode chegar para nós e perguntar, senhor vereador, quanto que o senhor estima que é o aborto? Olha, eu acho que é tanto. Então, tá bom, a gente vai e faz um estudo e multiplica. Não, é esse nível de evidência, é completamente subjetivo. Ainda assim, próximo, esses números ficaram e são usados até hoje. Se a gente entrar hoje no site do Instituto Alan Guttmacher, ali ficou muito pequenininho, mas se entrar no site deles, eles falam lá que, na história deles, eles começaram como um braço da Planned Parenthood. Pode passar o próximo. Vocês já ouviram falar dessa empresa? Essa indústria é uma das maiores indústrias do aborto do mundo, uma das maiores multinacionais do aborto. E esse instituto que fez esses números para o Brasil é um braço deles. Tem conflito de interesse aqui? Pode passar o próximo. Aí dá esses números, de 700 mil a 1 milhão e 400, dependendo do fator que você usa. Pode passar o próximo. O Instituto IPAS é um outro instituto que faz avançar o aborto no Brasil e na América Latina. E abertamente, você entra no site deles, eles falam, nós conseguimos já tantos abortos, não sei o que lá, isso daí é tudo aberto.
E eles atualizaram com o mesmo fator, eles pegaram o fator 5 e atualizaram para 92, 96 e 2005 e continuam atualizando com esses fatores. E aí dá esses números que a gente vê, 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo do fator que você pega, né? Próximo. A questão é que é completamente subjetivo. Eles repetem, mas é subjetivo. A gente consegue fazer uma estimativa mais aproximada? Dá para fazer, um pouco mais aproximado, dá para fazer. Pode passar o próximo? Esse é um estudo de um grupo pró-aborto, foi feito com o dinheiro do Ministério da Saúde em 2010, encabeçado pela Débora Diniz, que é uma bioeticista, uma ativista pró-aborto. E o que eles encontraram, pode passar o próximo, eles encontraram um fator desse para o Brasil. Isso foi uma pesquisa de boca de urna, com um certo cuidado para a paciente, para a pessoa entrevistada, para a mulher entrevistada não ficar acanhada, então tinha todo um zelo. Tem uma série de viés esse estudo também, mas pelo menos é um número mais aproximado da nossa realidade, e é de fato uma pesquisa. Eles encontraram que a internação pós-aborto, em 2010, ali, foi observada em metade dos casos de aborto. Então, a gente achou uma relação para nós. Então, a cada 2 mulheres que abortam no Brasil, aborto provocado, uma precisa de internação. Aí, aqui, eles repetiram essa pesquisa em 2016. Aí, eles falaram, esse fator deve ser mais próximo entre 1,3 e 2. Então, olha só, ainda diminuindo um pouquinho. Pode passar o próximo? Então, se a gente usar aquele número, a gente deixou o fator lá em cima, 1,3 ou 2. A gente vai tentar fazer um cálculo com 2 para tentar estimar o mais alto, então podendo ser ainda mais baixo, né? Tem mais um número que a gente precisa. Quando a gente entra no site do DataSUS e pega o número de internações por aborto, a gente encontra todos os abortos provocados espontâneos, né? Então, ali a gente precisa saber mais ou menos uma proporção entre aborto provocado e espontâneo para saber, poder fazer esse cálculo. E a gente tem isso, pode só voltar um, ali embaixo tem um estudo, mas são pode passar mais um, só para aparecer esse estudo ali de baixo. Esse Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e o de cima, o Aborto no Brasil, um enfoque demográfico, eles não falam exatamente a relação entre os dois, mas eles falam quanto tem de aborto provocado, estimado com essas pesquisas, e quanto tem de aborto espontâneo. Eles fazem mais ou menos uma porcentagem de cada um, então a gente consegue correlacionar. E aí dá mais ou menos entre 20% e 25% de todos os abortos, das internações por aborto, são de abortos provocados. Então, a gente conseguiu um número também de 2 pesquisas brasileiras, que não foi subjetivo, né? Apesar de poder conter uma margem de erro, não foi subjetivo. Pode passar o próximo? Aí, aplicando esse número, vamos fazer um teste. Ali a gente pegou o último que a gente tem, o último dado, que é de 2022. A gente tem um total de 177 mil internações por aborto no Brasil em 2022. Pode passar o próximo? E mais um também. Se a gente pegar tá ali em cima, ó, 177 mil, e fazer 25%, que é esse número de baixo chutando alto, né, que seria 25% seriam abortos provocados, a gente encontra 44 mil abortos provocados, internações por aborto provocado em 2022. Aí, para encontrar o total de aborto provocado, a gente usa o fator que a equipe da Débora Diniz encontrou, que a gente vai jogar um mais alto também, que é o fator 2. Aí, multiplicando por 2, daria 88 mil aproximadamente, e ainda chutando alto. Então, a gente, fazendo esse cálculo, pode passar o próximo, a gente chega mais ou menos em 88 mil, não 1 milhão, nem de perto 1 milhão. Né? E aí o que acontece? Pode passar o próximo. Isso seria uma estimativa. Tem outros caminhos para fazer, eu já vi colegas fazendo outros caminhos, e normalmente eles encontram valores similares, sempre abaixo de 100 mil. Então, o que acontece? O segundo ponto dessas estatísticas é que eles falam que legalizar diminui o número de abortos. Isso já é um pouco estranho, pela lógica já não bate muito. A mulher que quer abortar, agora que legalizou, ela vai falar, bom, agora que pode, eu não vou exercer esse direito. Assim, pela lógica, a coisa já não bate. Mas por que eles falam isso? Porque eles inflam esses números com as estimativas, a hora que libera, eles vão ter um registro mais preciso, e aí parece que cai. Então, aí fica essa narrativa de que cai. Vocês já devem ter visto, aqui tem alguns recortes falando, pode ir passando também, de que o que diminui o aborto é a legalização, os países desenvolvidos que liberaram o aborto têm menos, que legalizaram, têm menos aborto. Pode passar o próximo. E aí, para a gente comparar isso, aqui, rapidamente, a gente fez numa tabela alguns países que liberaram o aborto há mais tempo. Então, na Espanha, a Espanha, em 2021, teve 90 mil abortos,
numa população de 47 milhões. A gente sempre compara com algum número, porque número absoluto não diz muita coisa para a gente. Pode ter sido alguma coisa populacional, alguma coisa que aconteceu com aquele país. Então, a gente faz sempre com alguma comparação. Então, se na Espanha, em 2021, teve 90 mil abortos numa população de 47 milhões, se eles tivessem, em 2021, a nossa população, 200 milhões de habitantes, eles teriam tido 380 mil abortos, que é 4 vezes mais o número do Brasil. Se a gente fizer o mesmo raciocínio para os outros países, nos Estados Unidos, em 2020, eles tiveram 930 mil abortos. Se eles tivessem 200 milhões de habitantes, eles teriam 500 mil abortos, que é 6 vezes mais o número de abortos no Brasil. Reino Unido e Suécia, 7 vezes mais. A China tem um viés que eles têm uma outra política incentivadora que provoca o aborto, mas com os dados da China daria 14 vezes mais. Então, assim, isso é realmente completamente uma falácia. Os números de cima a gente pegou dos Ministérios da Saúde dos próprios países, o da China não, porque eles não disponibilizam, mas a gente pegou de um estudo de 2 chineses que fizeram com os dados dos sistemas de saúde da China mesmo. Então, eles deram um número mais aproximado. Um outro ponto, então, se a gente olhar direto no país, o que acontece quando esses países liberam aborto? Nos Estados Unidos, eles liberaram naquela bolinha, pode passar o próximo, aquela bolinha ali na esquerda é onde liberou o aborto em 1973, foi lá do Roe versus Wade. Esse gráfico é de uma relação, da relação de número de abortos com a população, não é um número absoluto. Então, a gente consegue ver, de fato, uma tendência de como foi o aumento do aborto. Ele teve um aumento exponencial nos primeiros anos, depois teve uma queda gradativa, parando ainda em número que é o dobro do que era, essa taxa é o dobro do que era antes da liberação de aborto. Pode passar a próxima. Na Suécia, que liberou muito precocemente o aborto, ali em 1939, deu umas 2 décadas, ele demorou e depois subiu também exponencialmente. Tem uma discreta queda e fica ali numa taxa bem mais elevada. E o próximo, a Espanha também, que liberou lá inicialmente em 85, teve uma ascensão um pouco mais lenta, mas também uma ascensão, e depois uma discreta queda e para em números numa taxa mais elevada. Normalmente é esse padrão que a gente observa. Tem um aumento significativo, uma discreta queda, às vezes alcança um platô, ou às vezes ele fica nessa flutuação, mas sempre em números acima do que era antes da liberação. E o último ponto da estatística, né, então, ou seja, nessa questão de que legalizar diminui o aborto, é manipulação de dado, é manipulação dessas estimativas, são falácias, né? Esse é o terceiro ponto que a gente ouve bastante, que o aborto é questão de saúde pública, né? As mulheres estão morrendo por aborto, então, por aborto clandestino, a gente precisa legalizar para poder deixar as mulheres fazendo o procedimento com segurança. Então, vamos ver um pouquinho isso. A gente vai olhar para os números de mortalidade materna, é a última parte de estatística, tá? Eu sei que essa parte é meio chatinha, mas aqui, em 2021, a gente teve ali, num total das gestantes, um óbito, no Brasil, 3.030 óbitos de gestantes por causas que a gente diz obstétricas diretas e indiretas. Obstétrica direta seria uma causa realmente obstétrica. Indireta é uma gestante que morreu por algum outro motivo, um atropelamento, algum acidente, né? Então, esse 3.030 foi o total. Aí, próximo, desses, mais ou menos 1/3, 1.030, foram óbitos por causa obstétrica direta. Aí, próximo. Dos abortos, se a gente colocar o aborto, a gente consegue puxar ali no DataSUS por esse grupo de código de doença, que seriam gravidez que termina em aborto. Aqui está incluso aborto provocado, aborto espontâneo e gravidez que termina em aborto também é considerado gravidez ectópica, mola datiforme, essas outras alterações que são outros conceitos, outros produtos da concepção que tiveram algum problema no desenvolvimento. Então, todos eles deram 116 óbitos por aborto. Desses, mais ou menos metade são gravidez ectópica e mola. Então, a gente teria mais ou menos uns 60 e poucos óbitos por aborto provocado e espontâneo no Brasil inteiro em 2021. Toda a vida importa, né? É evidente que toda a vida importa. O que a gente está tentando falar aqui não é minimizar a importância disso, mas é dizer se isso é uma questão de saúde pública. A gente precisa, com todo o afinco, com todo o desespero, investir o SUS em questão de aborto para poder melhorar o aborto. Isso daqui não se justifica. Pode passar o próximo?
Se a gente for olhar para as outras causas de mortalidade materna, a gente tem, em primeiro lugar, causas relacionadas à hipertensão arterial. Pode passar? Tem mais ou menos, se a gente somar descolamento de placenta, eclâmpsia, hipertensão prévia, mais ou menos 350 mulheres morreram em gestação por complicações de hipertensão arterial em 2021. Segundo lugar, vem outras doenças maternas. Seria o quê? A diabetes gestacional, a gestante com lúpus, com doença renal crônica, com alguma doença infecciosa, 314. Em terceiro lugar, vem as hemorragias pós-parto, 117. Então, se a gente precisa investir para reduzir a mortalidade materna, o que precisa é melhorar a assistência pré-natal, melhorar o cuidado de hipertensão, que é o que mais mata a gestante, melhorar o cuidado de maternidade na hora do parto, no hospital obstétrico. É isso o que precisa da atenção do SUS, da atenção da saúde pública. Próximo. E se a gente for extrapolar um pouquinho mais, já que a gente está falando de saúde da mulher, e olhar para a mulher em idade reprodutiva, olha só os números. Em primeiro lugar, o que mais mata a mulher em idade reprodutiva são as neoplasias, principalmente neoplasia de mama e de colo. Pode passar o próximo? Tem ali 6.000 casos de óbito em 2021. Próximo. Em segundo lugar, infecções, pneumonia, sepse, outras infecções. 5.000 mulheres morreram disso em 2021. Em terceiro lugar, doenças cardiocérebrovasculares, AVC, trombose, infarto, cerca de 4.500 mulheres. E em quarto, causas externas, acidente, ferimento por arma de fogo, esse daí deu 3.600 mulheres. Então, se for para pensar em saúde da mulher, o que é questão de saúde pública? Investir em diagnóstico precoce de neoplasia, investir num diagnóstico precoce de uma sepse no hospital, que são coisas difíceis no SUS, investir no diagnóstico precoce tanto em casa, na desconfiança, quanto no hospital de infarto, de AVC, que é coisa muito difícil no SUS. Então, são essas questões que a gente já está falhando, que a gente precisa da atenção da saúde pública no Brasil. Pode passar o próximo? E foi isso. Então, essas foram as duas questões principais da parte embriológica e da parte da estatística. Como que a gente está de tempo, Antônio? Tem mais uns 10 minutinhos, será? Dá? Tá. Então, vamos falar só desse terceiro ponto. Então, a gente falou dessa questão dessa pesquisa do Datafolha, que o povo brasileiro é majoritariamente contra o aborto. A gente falou dessas mentiras da embriologia, dessas mentiras da estatística, como que, mesmo assim, o aborto está avançando, e a gente está numa situação de ver no Supremo Tribunal em votação para liberar 12 semanas de aborto até 12 semanas. Esse mapa, eu peguei de um site abortista muito interessante, Reproductive Rights, acho que .org. É bem interessante, ele é um mapa interativo, se entrar no site. Ele mostra as causas em que eles se permitem fazer o aborto cada país, e se você clica no país, ele mostra toda a legislação daquele país relacionada ao aborto. Os verdes são que são liberados, o amarelo são os que autorizam aborto para a saúde da mulher, preservar a saúde da mulher, os vermelhos são outras restrições, e por aí segue. Isso é comum a gente ver nos sites que são pró-aborto. Próximo. O que foi surpresa para mim foi ver isso no site da ONU. Então, você entra no site da ONU e tem uma tabela como essa, você consegue baixar uma tabela como essa. Pode passar o próximo? Ali ficou tudo pequenininho, mas nessa coluna esquerda, pode passar só mais um, ele vai estar ali os países, está dando para ver? A América Central, América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Isso, todos os países do mundo inteiro. Pode passar mais um. Ali em cima, naquele azul escuro, está essa linha ali. Aborto para salvar a vida da mulher, para a saúde física, para a saúde mental, para a questão social, em caso de estupro, em caso de incesto, em caso social, em caso de anomalia fetal. E isso são só os que estão nessa parte que eu dei o print. Se você for passando para a direita essa tabela, ele vai falar os países que precisam de autorização dos pais, os países que podem fazer aborto em menor sem autorização dos pais, os países que precisam de declaração do médico para doença psiquiátrica, os países que não precisam. Aí, ali no meio, está só assim, sim, não, sim, não. Então, você tem no Brasil, tipo, check, check, check. Aqui pode assim, esse aqui ainda não. Então, é uma gigantesca agenda de aborto para o mundo inteiro na ONU. Então, por que isso? Isso parece uma coisa natural? Pode passar o próximo? Aí a gente entra nessa coisa do contexto mundial. Pode passar mais uma? Isso começou com a questão da explosão demográfica.
Eu acho que todo mundo lembra disso daí, a gente ouviu nas escolas, né, falando que a gente tinha esse problema do crescimento demográfico exagerado, que não ia ser o suficiente os recursos do planeta, a gente cresceu ouvindo isso, né? Pode passar o próximo. Nessa época, se começou a recrudescer as teorias que são baseadas em malthus, as malthusianas, neomalthusianas, são teorias demográficas, que elas falavam basicamente que a população crescia muito mais rápido do que os recursos, então, num dado momento, a gente ia passar fome, miséria, guerras, né? Pode passar o próximo. E aí, esse é um panfleto ali da época, se eu não me engano é de 55 ou 60, que ele chamava The Population Bomb, assim, a bomba populacional. E ali em cima não vai dar para ler, mas é uma tesourinha escrito assim, controle populacional. Então, a grande solução que se encontrou, os pensadores da época, e principalmente isso nos Estados Unidos, foi o controle populacional. Pode passar o próximo? E aí, pode passar mais um. Um dos primeiros que se engajou nisso foi o Rockefeller III, daquela família da fortuna Rockefeller. Ele fundou o Conselho Populacional em 1952, que era para fazer um controle populacional no mundo. E ali as imagens, né, de uma americana, não, de uma coreana, né, passando por um controle, por uma reeducação da questão reprodutiva. E aí ele fez isso todo nos países em desenvolvimento. Investiu em desenvolvimento de anticoncepcional, de DIU. Mais tardiamente, também entrou na questão do aborto. Pode passar o próximo? Em paralelo, tem também a questão da eugenia, né? Lá, no começo do século, 1926, não era mal vista as ideias de eugenia. Vocês já devem ter ouvido falar também da eugenia. É aquela ideia de que, se nós evoluímos do macaco, a gente pode continuar evoluindo para raças superiores, e que uma raça seria superior à outra. Então, essas ideias estavam nos círculos intelectuais daquela época e ainda não eram mal vistas. Pode passar o próximo? Esse site, aqui, se a gente entra no site do Conselho Populacional, fundado lá pelo Rockefeller, a gente consegue hoje ver essas imagens. Olha só que interessante, mas se você olhar aqueles 3 primeiros, se eu não me engano, até o 4º, inclusive, primeiros presidentes do Conselho Populacional, todos eles foram membros da Sociedade Americana de Eugenia, inclusive membros ativos. O Frederick Osborn, ele foi secretário e foi um membro fundador da Sociedade de Eugenia Americana. O Kingsley Davis, que foi um demógrafo, sociólogo, um gênio reconhecido da época, ele era um membro do Conselho Administrativo da Sociedade Americana de Eugenia. Então, essas coisas são reais, estavam correlacionadas naquela época. Aí faz você olhar para essas imagens com outros olhos, né? Quem que eles querem que controle a população? São as outras raças, né? Pode passar o próximo? Essa é outra eugenista, ficou famosa da época, Margaret Sanger. Ela foi uma ativista pró-aborto, casou com um magnata do petróleo, recebeu muito investimento. E essa é uma carta dela para a Sociedade de Londres, né? Então, a Sociedade de Londres de Eugenia, falando que o objetivo dela era levar aos mais pobres e aos menos dotados biologicamente o conhecimento do controle da natalidade. Aí, olha que interessante, né? Menos dotado biologicamente para ela, caucasiana, são outras raças. Nós, latinos, os negros, os indígenas, né? Então, o que a gente ouve muito hoje, quem precisa de aborto é a negra e a pobre. A negra e a pobre precisa abortar e não consegue. Né? Olha só, da onde que ecoa essa história, né? Da onde que nasceu, da fonte que bebe essa linguagem. Né? Pode passar a próxima? Em 1916, ela fundou a primeira clínica de controle de natalidade, a Margaret Sanger, em Nova York, mas num bairro que abrigava imigrantes pobres. Se olhar a feição ali, naquela moça na direita, parece uma latina, uma mexicana, né? Pode passar o próximo. Ela foi presa por essa clínica, um mês depois foi solta, fundou outras clínicas. Essa imagem de estudo, né? Ela discursando lá na Ku Klux Klan. Pode passar o próximo. Só que aí, quando veio a Segunda Guerra Mundial, que deu aqueles horrores, né, aquelas atrocidades que são consequências da eugenia, já não pegou mais tão bem você defender a eugenia abertamente. Né? Pode passar o próximo? Ali, inclusive, isso foram coisas que foram sendo percebidas por esses intelectuais. Mas a gente vê até no próprio livro do Frederick Osborn, vocês lembram, é um dos fundadores lá, um dos presidentes do Conselho Populacional,
Ele fala lá no livro, é mais provável que sejam alcançados os objetivos eugênicos se a gente usar um outro nome, sob um outro nome que não seja eugenia. É melhor a gente não usar mais esse nome. E isso valeu também para controle populacional, para controle de natalidade. Apesar da gente ainda ouvir hoje do inglês o birth control pills, né, pílulas de controle de nascimento, no português a gente não usa mais muito controle de natalidade, e mesmo eles não usam muito mais em outros contextos. Pode passar o próximo? Controle de natalidade virou planejamento familiar. Já não fica mais tão feio. Você não está querendo reduzir uma população, você está querendo planejar racionalmente a sua família. E aí, Planned Parenthood era planejamento familiar. É também aquela gigantesca indústria do aborto. Ela deriva foi fundada lá pela Margaret Sanger. Então, ela tem essas raízes eugenistas. Os primeiros presidentes foram eugenistas. A Margaret Sanger, ela tinha uma revista de controle de natalidade, publicava vários artigos de eugenista, trocava cartas com nazistas. Então, isso tudo bebe dessa fonte. Pode passar o próximo? A Planned Parenthood, no início, recebeu muito apoio financeiro do fundo dos irmãos Rockefeller. Pode passar o próximo? Isso no nível de milhões. E também da Fundação Ford. A Fundação Ford foi fundada lá do milionário do Henry Ford, do carro mesmo, em 1950. Pode passar o próximo? Eles apoiaram e até hoje dão bolsas para Planned Parenthood. Pode passar o próximo? Isso aqui é lá do site da Ford. Você entra no site da Ford e tem lá quem recebe as nossas bolsas. Você consegue pesquisar isso tudo. Só que até uma data. Para umas datas anteriores, você precisa baixar relatório por relatório e ver, mas dá para fazer. Isso tudo é aberto. Só voltar mais um. Ali, na Fundação Ford, eles também financiaram e financiam até hoje o Conselho Populacional. Na primeira década de fundação lá do Conselho Populacional, até de 1952 a 62, eles doaram quase 10 milhões de dólares. Imagina naquela época, na década de 60, o que era 10 milhões de dólares para o Conselho Populacional, e continuam doando até hoje. Pode passar o próximo? E o governo dos Estados Unidos também entrou aí na história. Pode passar o próximo? Em 2 pontos principais. Em 1961, o presidente Kennedy fundou uma agência de auxílio internacional para ajudar as populações internacionais nessas dificuldades de controle de natalidade. Eles investiram fortemente em desenvolvimento de pílula anticoncepcional, de drogas abortivas e disseminação dessas drogas abortivas também. Inclusive em aborto. Esse dinheiro também foi usado para disseminar aborto. Até 1973, quando o Congresso americano passou uma lei proibindo que esse dinheiro fosse usado especificamente para aborto. Mas, em 1973, foi proibido usar esse dinheiro. Em 70 para 72, já se estava fazendo uma outra frente. O presidente Nixon, ele convocou, montou essa comissão sobre o crescimento populacional e botou quem na frente? O Rockefeller III. Além dele, participou dessa comissão o presidente do Conselho Populacional da época, o presidente da Fundação Ford, o presidente da Planned Parenthood, entre outros. E eles forneceram, em 72, um documento, fazendo um estudo sobre o problema de controle populacional no mundo, e, entre as coisas que eles colocam, eles falam do impacto demográfico do aborto. Não estão mais falando só de controle de natalidade como anticoncepcional. Abortos legais e ilegais ajudam a reduzir a taxa de natalidade. Então, eles começam a entender que controle populacional tem relação com aborto. Pode passar o próximo? Em 74, e uma coisa interessante, isso foi com o presidente Nixon. Teve um período que ele esteve envolvido com um escândalo, e ele estava sendo investigado. Então, a gente tem muitas gravações de telefonemas do presidente Nixon. Nesses telefonemas, a gente tem algumas gravações dele falando que o controle... Isso é público, isso a gente encontra e ouve as gravações, que ele falando que o controle de natalidade, que tem muitos grupos interessados em reduzir a população negra nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o racismo era muito forte. E ele falava assim, você sabe do que eu estou falando de controle de natalidade, de controle populacional. Então, tinha, sim, essa vertente, não dá para a gente dizer que foram todos, evidentemente, mas tinha essa vertente de que muitos grupos eugenistas usavam disso para tentar reduzir a população de negros, hispânicos nos Estados Unidos e no mundo. Em 74, saiu esse outro relatório, também encomendado pelo presidente Nixon, do seu ministro, o Kissinger. Ficou conhecido como relatório Kissinger, em 74.
Então, isso aqui foi da Casa Branca. Antigamente era sigiloso, hoje já é aberto, a gente encontra na internet. Entre várias questões que eles estudam o problema populacional, eles estão estudando como se fosse um problema de segurança interna dos Estados Unidos. Se esses países, se começarem a se desenvolver muito, isso é um problema para a segurança interna dos Estados Unidos. E, nesse relatório, pode passar o próximo, vai ficar muito pequenininho ali, mas isso é tudo disponível online, dá para pegar e digitar lá dentro do relatório, abortion. A primeira coisa que ele fala ali, naquela que está em destaque, é que nenhum país conseguiu obter o controle populacional, aliás, nenhum país conseguiu obter a redução da população sem recorrer ao aborto. Então, pronto, eles entendem que se você quer reduzir a população, você precisa investir em aborto. Pode passar o próximo, você precisa legalizar o aborto. E já estamos chegando no final, tá, gente? Só mais um pouquinho, eu vou pedir só mais um pouquinho de atenção. Ali, na esquerda, é uma aluna daquele gênio demógrafo lá do Conselho Populacional do Kingsley Davis, é a Adrienne Germain. Ela foi uma figura importante na Fundação Ford. E na década de 90, pode passar mais um, eles montaram essa estratégia, que é a estratégia de saúde reprodutiva, uma estratégia para a década de 90. Começou a se usar esse termo, que a gente usa muito hoje, né? Saúde reprodutiva. E nessa estratégia, eles falam ali que essa abordagem não pode deixar de reconhecer a necessidade de fornecer aborto legal, aspas, né? Então, está aí a Fundação Ford investindo massivamente em liberação de aborto nos países em desenvolvimento. Pode passar o próximo? E a ONU, em 67, pode passar mais um, fez o Fundo das Populações das Nações Unidas, que era um fundo de controle populacional. Começou a investir também em países países em desenvolvimento para tentar fazer esse controle de natalidade, também investindo, além de anticoncepcionais e todas essas questões, investindo em aborto. Pode passar o próximo? Uma outra questão importante da ONU é que, em 94, teve essa conferência lá no Cairo, que foi chamada de População e Desenvolvimento. Pode passar mais um? No relatório deles, eles falam, e de fato foi isso que aconteceu, teve uma grande transformação no pensamento global a partir dessa conferência do Cairo. O que eles fizeram? Basicamente, eles introduziram, dentro das questões de direitos humanos, eles introduziram os direitos reprodutivos. Então, a partir disso, todos os países que são signatários da ONU de tratados de direitos humanos, eles precisam começar a corresponder com as pressões que a ONU faz em relação a direitos reprodutivos. E dentro de direitos reprodutivos, eles colocaram o aborto. Pode passar o próximo. Esse daqui é um relatório da Fundação MacArthur, a gente ainda não falou dela, mas são várias dessas grandes fundações milionárias que começaram a investir nesse tipo de agenda, eles falando ali que a legalização do aborto está implícita nessa agenda de direitos sexuais e reprodutivos. Isso não sou eu falando, é a Fundação MacArthur. Então, isso tudo é aberto, não é nenhuma teoria da conspiração, não é nenhuma invencionice. A gente pega esses relatórios online, isso tudo está descrito. Então, fechando, o que isso tem a ver com a gente, com a DPF hoje? Eu joguei ali em cima, além dessas que a gente citou, algumas outras. A Bill e Melinda Gates, a Open Society, Pathfinder, tem várias dessas multinacionais investindo milhões e milhões no Brasil em aborto. E no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Pode passar o próximo? E aí eles investem basicamente em ONGs, coletivos, institutos, associações. Também a gente tem relatórios deles falando que é importante mobilizar a opinião pública, é importante envolver mídia, é importante fazer lobby. Então, tem todo esse dinheiro, esse maquinário pesando sobre a nossa cultura, de fato. E pode passar próximo. Se a gente acha que isso não tem importância, se a gente pegar os Amit Curi, ali da DPF 442, Amit Curi são aqueles que participaram da audiência lá da DPF 442 para trazer alguma informação que pudesse ser usada por aquela corte. Teve pessoas dos dois lados, foi autorizado muito mais pessoas pró-aborto participar do que contra o aborto, mas teve pessoas dos dois lados. E se a gente olhar rapidamente, eu peguei só duas fundações. Eu peguei a Fundação Ford e a Fundação MacArthur, que são duas que investem pesadamente, abertamente em aborto aqui no Brasil. 25% dos Amit Curi lá da DPF 42 receberam ou recebem, recebem ou receberam em algum momento, bolsas para investir em direitos reprodutivos, nessas questões para o aborto. 25%. Duas fundações, não pesquisei as outras. Então, veja se isso não está interferindo na nossa situação atual.
E era basicamente isso. Pode passar o próximo, acho que eu só deixei o meu e-mail. Se alguém quiser anotar, mandar um contato, a gente conversa, vai ser uma alegria. E é isso, gente. Obrigado de novo pelo convite aí de participar desse tema tão importante, né? Tá bem? Obrigada. Agradecemos essa excepcional explanação sobre esse tema que nos une aqui hoje. Foi amplamente explicado, né, pela doutora Carla Dorgan Aguilera. Muito obrigado, doutora. Gostaria de chamar agora, estamos na reta final desse dia tão especial, para que possa fazer uso da palavra a nossa convidada Elaine Cristina. Uma salva de palmas para a Elaine. Pode vir para cá. Boa noite a todos. Obrigada, secretário Silvio, Antônio, pelo convite. Eu vou ser breve, né, porque o assunto da doutora é muito importante e ela sabe bastante. Quando eu crescer, eu quero ficar igual ela. Tudo bem que ela é doutora, né? Não vou ter essa técnica, mas ela sabe muito. Eu vim só testemunhar para vocês como eu entrei para a defesa da vida. Em 2018, eu tive um convite num grupo que eu pertencia, de uma pós-graduação que eu fazia. E aí, como o convite veio da pastoral familiar, e eu achava que pastoral familiar só podia casal, e o meu marido estava fazendo outras coisas, né? Não ia comigo, eu perguntei, posso ir sozinha? Se eu puder ir sozinha, eu estou disponível para vocês. E aí me aceitaram sozinha. Foi aí que eu descobri, viu, gente, que pastoral familiar não é só para casal, não, é para toda a família. Numa primeira reunião, o meu coordenador pediu que eu fosse, porque ele estava num outro evento, e eu fui parar no lugar errado. Não sei como. Eu fui parar numa formação, mais ou menos como essa que a gente teve hoje, e a moça que dá, por acaso, eu acho que não é acaso, falo, né? Por obra de Deus, eu fui parar naquele lugar, e o assunto era o mesmo, defesa da vida. Lá eu conheci uma moça que palestrava, e que aí ela falava um pouco do que a doutora falou aqui hoje, desse controle, mas ela também trazia muitas experiências que ela teve atendendo mulheres que já tinham praticado aborto, outras que estavam com algum problema durante a gestação, e aquilo me impactou bastante, porque em um dos casos ela conta que a moça não sabia como seria o aborto, porque ninguém conta, né, para as pessoas como vai acontecer, que a vida dessa mulher está em risco. E aí, quando a moça viu na mão do médico o bebê, ela queria devolver o bebê para a barriga dela. Isso impactou demais para mim, porque na minha cabeça, eu não vou fazer. Mas, se a pessoa quiser fazer, daí é da consciência dela. Eu pensava dessa forma, né? E aí, naquele dia, eu tive a ciência de que não é assim. Todos nós somos responsáveis pela vida do outro, né? Pela nossa e pela do outro. Então, quando a gente tem alguém que está com esse pensamento, a gente tem que dizer para essa pessoa, né? Para essa mulher, olha, pode acontecer várias coisas com você, inclusive você pode morrer também. Pode ter uma hemorragia, pode perfurar seu útero, pode ter sequelas, não só físicas, como mentais também, né? Muitas mulheres ficam com essa sequela. E tudo isso eu fui aprendendo durante as formações. Mergulhei de cabeça. Como a gente brinca, eu fui picada pelo bichinho da defesa da vida, né? Fui, e eu tento passar isso para as pessoas. Não é um trabalho fácil, é difícil, é uma guerra espiritual também. Várias coisas acontecem para atormentar a vida da gente, mas a gente tem que ser firme. E, para concluir, eu poderia não estar aqui também. Eu descobri agora em julho que
A minha mãe foi levada a um médico para fazer o meu aborto. Eu não sabia, já tinha perguntado isso para minha mãe, talvez ela não tivesse tido coragem de me contar. Eu fiquei bem impactada, não voltei a falar com ela sobre esse assunto. Estou falando a primeira vez assim em público sobre isso. Me impactou muito. Mas aí, na conversa, eu não vou abrir muito, mas a minha avó fala para minha mãe assim, mas quando o médico disse que a sua pressão era baixa, e ali morre o assunto. Então, quer dizer, o médico disse para elas que poderia acontecer alguma coisa com a minha mãe, então desistiram. Mas eu não sei o resto da história, tá? É só para vocês entenderem que eu também eu poderia não estar aqui. E eu tive 3 oportunidades também de praticar o aborto. O meu filho mais velho, que tem 25 anos, como eu tinha só 20 anos quando eu engravidei, me disseram que eu era nova, que eu não ia poder fazer minha faculdade, várias coisas, e eu não aceitei. A minha filha do meio, eu tive um diagnóstico de trissomia do 21, que é propensão para síndrome de Down. E aí existe um exame que a gente pode fazer, que chama vilocorial, doutora, me corrija se eu estiver errada, mas eu nunca esqueci esse nome, não sei se fala assim, que é uma agulha que entra pelo umbigo da gente, assim, das mulheres, né, e vai passando, perfurando, até chegar lá na última camada, extrair um líquido. E eu perguntei para a médica, qual é o risco, né, da minha filha não estar mais aqui? Eram 2%. Mesmo assim, eu não aceitei. A gente sabe que tem países que síndrome de Down não nasce mais. É abortado. Eu não lembro o nome do país, mas é verdade. E depois de ter a Letícia, que é a minha filha do meio, ela não nasceu com síndrome de Down, mas nasceu com uma má formação no crânio, chamada trigonocefalia. Os médicos disseram, não tenha mais filhos, porque vai nascer com o mesmo problema. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu precisei de muito dinheiro para operar minha filha. Eu tinha acabado de tê-la e eu tive muito medo de perder ela. Eu estava praticamente pós-parto, ela operou com 3 meses. E eu estava numa crise no casamento, né, que muitas pessoas também passam por isso, e a pastoral familiar está aqui presente. Vocês têm que dar muita ajuda para essas famílias também, porque desestabiliza, sabe? E a gente fica sem saber para onde correr. Então, eu engravidei pela 3ª vez. E aí eu fiquei morrendo de medo. Eu quase enlouqueci, na verdade. Eu tive muitos problemas, muito medo de repetir todo aquele problema que teve com a Letícia. Mas o Davi nasceu e ele não teve problema nenhum. Então, a gente tem aí também uma fala, né, que é quando a doutora traz a criança anencéfala. Muitas vezes há um diagnóstico que nem é isso que vai ser, né? Tem o diagnóstico correto, sim, mas a criança às vezes vive muitos anos, e também tem o diagnóstico que não é correto. Então a gente não pode deixar a mulher se enganar, porque pode acontecer. Então é isso. Não vou falar mais nada, não, né? Tá tudo certo. Obrigada, eu estou nervosa, tá? É a primeira vez que eu estou falando assim para mais pessoas, contando também uma coisa pessoal que eu ainda não tinha contado para ninguém. Cuidem das mulheres. Nós somos, sim, responsáveis pela vida do outro. Cuidem. Tem muita gente aí para ajudar, tem muita Casa Provida, procurem, tem telefone, a gente tem uma rede de contatos, e tem gente que consegue ajudar, conversar, falar. Eu quero agradecer, tá? A presença de todos vocês e a confiança. E se eu falei alguma bobagem, também me desculpem. Obrigada. Obrigado, Eliane. Parabéns pelo seu trabalho. Elaine Cristina, que faz um belíssimo trabalho na comissão da Arquidiocesana em Defesa da Vida e da Família. Você pode não ter falado muito, não ter uma prática de falar muito em público, mas você tem algo extremamente importante. Você age muito em favor da vida e nós somos testemunha disso. Parabéns pelo seu trabalho
E obrigado por compartilhar algo tão pessoal, tão particular para todos nós e que com certeza nos ajudou bastante. Deus abençoe. Bem, já partindo para o encerramento, eu queria registrar mais algumas presenças aqui. O Humberto, a Solange Braga, o Pedro da Mata, Maria Clara, a doutora Maria Clara da Mata, do Rotary Club Barueri Tamboré, é isso? Muito obrigado pela presença. Ao Valdemar Valentim, representante aqui, vice-presidente da Caritas, aos demais aqui citados. Se você não foi citado, nos perdoe, mas obrigado por ter vindo. Gostaria de lembrar que esse fórum foi transmitido pela TV Câmara, retransmitido pelas redes sociais da Cefam. E aproveito e faço o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, @Cefam Barueri, no Instagram e no Facebook. Essa retransmissão foi no Facebook da Cefam, @Cefam Barueri. É muito importante o esclarecimento, né, que a doutora trouxe, porque a informação ela precisa chegar às pessoas. Às vezes a gente se assusta um pouco com toda essa estratégia, essa articulação no mundo de aprovação do aborto. Mas nós precisamos acreditar que o bem é a maioria. E essa informação ela nos ajuda a nos mobilizarmos. E o bem, as pessoas que trabalham em favor do bem comum, precisam adquirir conhecimento daquilo que está acontecendo em torno de nós e que as decisões tomadas em esferas de poder, elas impactam, sim, a nossa vida. Mas nós temos a condição, nós temos o poder e a força de interferir nessas decisões tomadas em instância que nós não atuamos diretamente. No entanto, as nossas ações, bem organizadas, elas influenciam e impactam. Quer um exemplo disso? A ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, ela pautou a votação da ADPF 442. E o voto dela ficou registrado. E isso não muda. No entanto, houve uma grande mobilização no país pelas pessoas que defendem a vida, eventos como esse, articulação, como nós citamos no início, das câmaras municipais, apresentando uma moção de repúdio por essa decisão do STF de pautar esse tema, que é uma pauta do Congresso, e também as moções de apoio ao Congresso, para que o Congresso se levante e se posicione como representantes legítimos dos cidadãos brasileiros. O atual ministro do Supremo, presidente Barroso, ele anunciou que não pautará essa ADPF 42 no Supremo Tribunal Federal, porque ele entende que é preciso ainda discutir com a sociedade essa pauta. Isso é fruto, certamente, de toda essa mobilização das pessoas, dos cidadãos brasileiros que estão se posicionando. Porque, como a doutora citou muito bem aqui, a grande maioria dos brasileiros, uma ampla maioria, é contra essa aprovação do aborto no país. E a aprovação dessa ADPF 442, praticamente, ela aprova o aborto e abre portas para que, realmente, essa pauta, outras pautas virão. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque os cidadãos brasileiros, liderado por diversos representantes das mais diversas instituições de bem, estão se posicionando. Eu queria registrar aqui ausências de algumas lideranças, sobretudo dos padres e de muitas pessoas que justificaram a ausência neste fórum, porque está acontecendo a novena em todas as paróquias por ocasião do dia de Nossa Senhora Aparecida. E por que nós marcamos esse evento para a Câmara Municipal de Barueri no dia de hoje? Por dois motivos. O dia 8 de outubro, que é o dia do nascituro, o dia que se celebra o direito de nascer, caiu no domingo. E aí nós não conseguiríamos fazer o evento no domingo. E aí marcamos para o primeiro dia imediato, que é hoje.
Então, esse evento é uma homenagem ao Dia do Nascituro. E a outra razão, por que no legislativo? Por uma questão simbólica. É no legislativo que se vota as leis. Então, é aqui que deve acontecer. E é por aqui que passam as decisões, é aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, é onde, de fato, deve ser votadas as leis que ordenam e que norteiam a nossa nação. Então, feito esse registro, eu queria agradecer imensamente pela sua presença, pela paciência de nos acompanhar até agora. Quem quiser compartilhar esse conteúdo, está lá no Facebook da Cefam, @CefamBarueri, para que outras pessoas tenham acesso. Muito obrigado, uma excelente noite e uma continuidade de semana. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado à mesa, à palestrante, a todos os componentes da mesa. Uma salva de palmas para vocês.